Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para trazer a segunda mensagem, baseada na carta que Judas escreve, o capítulo 1, no verso 23. Estamos falando apenas do verso 23, como a nossa bandeira hoje, ou melhor, salvar os outros, levantar a bandeira da salvação para os outros, por causa dos motivos que Deus usa esse autor bíblico, nesse verso 23, para nos alertar um dos motivos da salvação, que nós precisamos nos salvar e ajudar a salvar os outros, por causa da carne. Obras da carne, que vamos ler aqui já para você. Então, o Judas disse: salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tendo deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Mas veja que a minha tradução mais antiga aqui, ela usa a expressão salvai a alguns. Por que ele não diz salvai todos? Porque ele não está dizendo salve todas as pessoas que estão em todas as religiões. Por exemplo, salve o islamismo, que odeia o cristianismo, odeia os judeus. Que qualquer pessoa que é infiel num país muçulmano, eles mandam matar. Pai manda matar filho, filho manda matar pai. Só porque se converte, eles odeiam. Por que ele não disse vai salvar todos do islamismo? Ou todos do budismo, todos do hinduísmo, que adoram, por exemplo, milhões de deuses, até uma barata no hinduísmo, que é principalmente na Índia, onde tem um hinduísmo maior, é na Índia, onde é o berço do hinduísmo. Lá uma vaca é um deus, uma cobra, um macaco, tudo para eles é um deus, é proibido matar. Um rato é um deus. Ele diz que o espírito de um parente morto deles saiu do morto e entrou naquele rato, entrou naquela barata, naquela aranha que está ali, entendeu? No morcego que está voando, na vaca. Então é proibido matar tudo lá, eles não podem matar, eles viraram vegetarianos. Como você vai salvar esses milhões de pessoas? E aqueles que não querem ouvir, como você vai... Por isso ele usa a expressão salvai alguns. Porque até mesmo dentro das igrejas, irmãos, nós temos essa dificuldade de salvar todos que estão nas igrejas. Por dois motivos. Às vezes a igreja não está recebendo a mensagem completa da salvação, explicando o motivo da salvação. E às vezes tem quem ensine na igreja, mas a pessoa ouve e prefere a carne, o eu, as obras da carne. Então, nem todos vão ser salvos. Nem todos vão poder salvar sua própria vida, mesmo depois de ouvir a verdade bíblica. Porque depende de cada um que está ouvindo a mensagem. Amém? Então, vamos falar aqui sobre carne. O autor bíblico que estamos estudando sobre sua mensagem hoje, que é o Judas, no capítulo 1, no verso 23, ele está dizendo, que é bem do ladinho do Apocalipse, essa carta, que para a gente salvar alguns, por causa da carne deles. Olha só, que carne deles? Além do que a gente já leu no vídeo e no áudio, porque estamos gravando áudio e vídeo ao mesmo tempo, além do que já falamos no vídeo primeiro, que já está aí no YouTube de hoje, que depois nós vamos ver de novo alguns motivos, vamos estudar alguns motivos que faz a pessoa perder salvação, faz a pessoa não ser salvo. Então, carne, ele diz que a gente tem que ter misericórdia dos que a gente está pretendendo salvar com a mensagem, assim como eu estou pretendendo salvar
vidas através dessas mensagens que prego todo dia, ele diz que é por causa da carne. Então, vamos para cá para você entender Gálatas 5, carta que Paulo escreve a uns irmãos que estavam numa igreja chamada Gálatas. Gálatas não é placa de igreja, naquela época a placa não existia. As placas começaram a acontecer de 500 anos para cá, quando as primeiras igrejas chamadas de protestantes, porque começaram a protestar o que o catolicismo romano pregava, então foram chamados de protestantes. Eles diziam, não, isso aí está errado, isso aí eu não aceito, a Bíblia não diz assim, você está mentindo. Então, os verdadeiros pregadores começaram a surgir, né, como placa. Antes já havia muita gente pregando, confrontando, mas não colocava placa em lugar nenhum, para dizer, aqui é a Assembleia de Deus. A própria Assembleia de Deus só tem 100 anos que foi fundada no mundo inteiro, começou no Brasil, em Belém, e outras que foram criadas antes. Como a presbiteriana foi criada antes da Assembleia de Deus, como a batista foi criada antes da Assembleia de Deus, mas tudo de cerca de 500 anos para cá, que colocaram a placa nos prédios para dizer, aqui não se prega, botou placa igual para quê? Para não dizer, aqui é a igreja católica, é igual. Não, botaram as placas para dizer, aqui é a igreja tal, porque pregamos uma mensagem bíblica diferente do catolicismo, que lá eles pregam ídolo, pregam rezar para os mortos, pedir coisa para morto, e a Bíblia manda orar, pedir só a Deus, mais a ninguém. Então as igrejas começaram a colocar placas para mostrar, chamar o povo para uma mensagem igual Paulo pregava, que não tinha negócio de pedir para ídolo, nem para quem morreu, né? Mas tinha só os ensinos da Bíblia. Então Gálatas é o nome de um povo que morava numa região chamada Galácia. Então não tem nada a ver com placa de igreja, tá? Então essa região tinha várias cidades nessa mesma região. Tinha a cidade de Derbe, Icônio, Listra, onde Paulo achou Timóteo naquela região pela primeira vez, e ali evangelizou ele, pegou ele e levou Timóteo para as missões pelos países para viajar pregando o evangelho. Lá na frente, depois de vários anos, ele deixa Timóteo na Ásia, onde está a igreja de Éfeso, e ele fica lá, onde hoje é Turquia, e fica lá dirigindo a igreja lá, presidindo a igreja lá. Não se sabe se ele morreu por lá. Morreu não, que quem morre com Cristo trabalhando, ele passa da morte para a vida. Mas vamos lá. Então, aqui é os Gálatas, que é logo depois das cartas entre Efésios e Coríntios. Então diz assim, Gálatas 5,16 em diante. Diz, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Carne aqui é o eu faço, eu quero, eu posso, eu vou, eu quero, é isso mesmo para mim, pastor não me manda, Bíblia não me manda, quero nada com Deus, não me interessa negócio de Deus, quem manda sou eu em mim, é isso que é carne. Aí vem daí de onde vem o pecado, tá? Da carne vem o pecado, que Deus abomina e que faz a gente perder a salvação se não se arrepender. Aí ele diz, 16, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito com letra maiúscula, é o Espírito Santo. Quer dizer, toda vez que o Espírito Santo usa alguém para pregar contra alguém que está na carne, né, que está na cachaça, no ídolo, na macumba, na depravação, na esquerda bandida, apoiando o comunista e etc. Aí Deus usando no Espírito para pregar, para mandar volte, ou então você vai ter consequências nefastas. O salário do pecado é a morte, e eles resistem. É isso aqui. Até mesmo nós, eu, você, muito cristão, às vezes
O Espírito Santo está tentando nos dar uma mensagem e a gente está fazendo, às vezes, a vontade da carne e às vezes perde salvação por isso. Viu, irmão? Perde salvação quando prefere a obra da carne, que nada, eu entendo é assim, eu quero é assim, eu vou é assim. Então, a obra da carne faz a gente perder a salvação. Mesmo eu aqui, Wagner, que sou ensinador todo dia, professor da escola bíblica, não tenho nenhum curso de teologia, nunca fiz nenhum curso de teologia, mas já escrevi mais de 100 livros, já evangelizei muitas pessoas, muitos países através da minha voz e dos vídeos, mas se eu andar na carne mesmo, sendo um pregador, não posso ser salvo. É isso que nós vamos ver aqui, porque a carne, ela combate contra tudo que Deus quer para a nossa vida. Ela é um inimigo, ela é um ajudador do diabo na vida das pessoas, tá? A carne ajuda Satanás a nos levar numa direção contra toda a direção que o Espírito Santo quer nos dar. Aí diz, porque a carne cobiça contra o Espírito, é o verso 17, e o Espírito contra a carne, este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então o meu querer é que faz eu ser alguém perdido ou salvo. Eu tenho que querer andar na carne ou andar no Espírito. O que a carne aqui diz assim? Porque as obras da carne são manifestas. Quer dizer, manifesta porque está todo mundo vendo, a pessoa está manifestando, faz questão que todo mundo veja. Aí ele diz o que é. Primeiro, a prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ao verso 21, na minha tradução mais antiga. Então, muitos pregadores não vão salvar ninguém, porque não vão avisar sobre essas questões que estamos avisando aqui. Muitos vão viver nas obras da carne, dentro da igreja, cantando, orando, pregando, dirigindo, recebendo salário de pastor, mas estando na obra da carne, sem se arrepender, eles estão sem salvação, perdidos. Quando Jesus vier, ele vai dizer, não te conheço, não sei quem tu é. Aí vão dizer, Senhor, naquele dia, Senhor, nós vamos te dizer, pregamos no teu nome, expulsamos demônios no teu nome, fizemos maravilha no teu nome. Ele disse, não te conheço, aparta de mim tu que pratica iniquidade. Mateus 7, 23. Foi Jesus que avisou isso, que um dia vai ter julgamento dos que viveram na carne. Toda vez que Deus tentava usar alguém para falar, ele dizia, eu já sei, quem é tu para me dizer? Me larga de mão, porque ele quer alimentar sua carne, sua vaidade, seu egoísmo, suas depravações, suas máscaras religiosas, suas hipocrisias. Ele quer alimentar. Então você vai falar que ele está perdido, ele ainda vai dizer, você é quem para dizer isso para mim? Ele diz, tu é Deus por acaso para te dizer isso para mim? E evita, e te amaldiçoa, te humilha, como foi muitas vezes Jeremias humilhado, Paulo humilhado, o próprio Cristo foi humilhado, porque tentava avisar que Israel estava perdido, sem Deus, e quem estava andando com Israel era o diabo. Jesus foi avisar para eles e disse, o pai de vocês é o diabo, vocês querem satisfazer o pai de vocês, ele é o pai da mentira. João 8,44. O povo pegava ele em pedra, depois foi crucificar ele, porque dizia que ele era um falso profeta. Então quem anda na carne, irmão, ele está em oposição a Deus. Por ele estar apaixonado pelas coisas que ele faz de errado, pensando que são coisas certas, que Deus não vai cobrar. Quando alguém fala para ele, ele não sabe que está perdido, não quer saber,
se engana, se ilude que está salvo, que quando chegar lá no céu a porta está aberta para ele, mesmo sendo um grande pregador, mesmo sendo alguém muito usado para construir muita coisa para Deus, mas se voltar para a carne, como diz, né, Romanos, que vamos ler aqui. Vamos ler aqui Romanos, carta aos Romanos sobre a carne. Perigo de viver na carne. Diz, Romanos 8, verso 1, diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. 8, verso 1. Agora, cuidado, porque a maioria das Bíblias que eu já li não tem essa parte B nesse versículo aí. Vou repetir. Olha o perigo de você usar uma tradução que o diabo usou, o tradutor, e colocou isso na tua mão, do jeito que Charles Taze Russell fez com a Bíblia que as Testemunhas de Jeová têm hoje. O Charles Taze Russell, há cerca de 100 anos atrás, quando foi usado pelo diabo para fundar as Testemunhas de Jeová, substituiu no Novo Testamento 272 vezes a palavra, tirou a palavra Senhor, botou Jeová, porque ele não aceita que Jesus é o único Senhor. No capítulo 1, no verso 1 de João, ele diz, ele mudou esse versículo e bota, no princípio era o verbo era um Deus com D minúsculo, coloca ele no meio de uma chave, era um Deus, e o original não diz isso, diz, no princípio era o verbo era Deus, e estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, a Bíblia de Jeová está toda rasurada, porque ele nunca acreditou que Jesus era Deus. Então o diabo começou a usar ele para tirar um monte de textos e colocou uma Bíblia, igual os homossexuais fizeram agora, fizeram a Bíblia chamada inclusiva, que você pode digitar no YouTube aí, a Bíblia inclusiva. Por quê? Porque eles tiraram todos os textos que falam de homossexualismo, todos. Fizeram uma Bíblia totalmente sem esses versículos. Para quê? Para vender para os homossexuais. Estão vendendo a morte. Estão vendendo a escravidão da carne. Porque o homossexualismo na Bíblia é pecado. 1 Coríntios 6, 10. Quem pratica o homossexualismo não vai entrar no reino de Deus. Então, para o diabo é muito fácil de enganar aqueles que querem andar na carne, preferem ser enganados, não quer que ninguém fale nada e só vão ver a loucura que fizeram quando morreram. Que Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Assim que a Bíblia diz que ele vai falar, que vai ter um grande julgamento, um dia Jesus sentado num trono como juiz, em Mateus 25, 31, ele vai vir sentar num trono como juiz, e vai separar, diz a Bíblia, as ovelhas dos bodes, e vai pegar o que ele chama de maldito, quem anda em maldição, que preferiu o mal, quem quer andar com o mal e não com a palavra, com a verdade, ele vai separar. Pode ser pregador, pode ser cantor de igreja, pode ser quem fundou a igreja, quem deu 1 bilhão de dízimo de oferta, mas vivia na obra da carne, não queria sair das suas cachaças, da prostituição, do ódio, da perseguição contra os irmãos, não se reconcilia nunca, não reconhece seu erro nunca, quer viver na carne, vai enfrentar o juiz, que Paulo diz, pregue a palavra a tempo e fora de tempo, porque Cristo vai julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. 2 Timóteo 4, 1 e 2. Então vamos lá. Então, obra da carne, que vamos ler aqui. Ele diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo o Espírito, mas segundo a carne. Então, na minha tradução mais antiga, tem as duas expressões. Na maioria das traduções não tem
essa expressão, que não anda segundo a carne. Cuidado com essas traduções. O diabo vai levar muitos para o inferno por causa dessas traduções, que essas traduções é que muitos pregadores usam. E o diabo está usando eles para excluir da pregação o necessário. Então aqui está dizendo que quem não anda segundo a carne é quem não está em condenação. Significa que quem anda na carne está condenado. No meu eu, né, nas minhas vontades, nos meus vícios, nas minhas idolatrias, não abandono, nas minhas heresias, aprendi errado, vou viver errado, meu pai e minha mãe me ensinou errado, no carnaval, na parada gay, na depravação, na roupa devassa, você vai pregar, e ele diz, não aceito, está condenado, porque quer viver na carne. Cuidado com isso. Envia essa mensagem para alguém, já voltaremos, nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.